Bom, nós vamos o nosso primeiro encontro, na verdade que já aconteceu, a gravação é que não aconteceu, a gente vai reproduzir agora para quem não pôde participar. Essa é a disciplina então IF 237, Manejo de Produtos Florestais Não Madeireiros, 2020 quinto. Eu já vou falando de cara que eu não gosto desse nome, eu acho esse nome muito pouco adequado, é um nome carregado de preconceito, mesmo que a IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, use essa expressão, mesmo que a ITTO, a Organização Internacional de Madeiras Tropicais, use essa expressão, mesmo que o Serviço Florestal Brasileiro, mesmo que todo mundo use essa expressão, essa denominação, manejo de produtos florestais não madeireiros, eu considero ela inadequada. O nome da disciplina está errado, porque ninguém se chama não José. Ninguém se chama. Como é seu nome? Não Maria. Eu não perguntei o que você não é. Eu perguntei o que você é. Quando você fala não madeira, você está botando tá botando todo o universo que não é madeira dentro do mesmo cesto. Isso é muito pouco para o engenheiro florestal, para a engenharia florestal. Você tem que dizer mais ou menos, pelo menos, a que você se refere. Quando eu falo madeireiro, eu estou falando do grupo madeira que envolve um monte de famílias. Um monte de famílias, né? No mundo inteiro, um monte de família. Quando eu falo. E um monte de sistemas civiculturais também. Então, quando você fala não madeira, você não está dando informação nenhuma. E a gente tem um monte de produtos na floresta. A gente tem um monte de grupos que a gente agrupa também. Da mesma forma que a gente agrupa madeira, a gente agrupa semente. A gente vai ver que semente a gente tem que separar, porque semente é muito diverso. Tem semente que é recalcitrante, tem semente que é ortodoxa, tem semente que é para propágulo, tem semente para extração de óleo, tem semente que você colhe no chão, que é autocólica, tem semente que é alada, então você tem que colher antes da dispersão se você quer colher para propágulo, para produção de muda. Então, o grupo madeira é muito mais fácil, embora tenha um monte de família igual semente, mas o grupo madeira é muito mais fácil de agrupar, que acaba sendo, grosso modo, laminadora, serraria e poste, embora haja um monte de diferença aí dentro, mas é mais do que semente. Semente a gente vai ver que é mais complicado, justamente por causa disso, dessas coisas que eu falei mais ou menos, mais rapidamente aqui. Então, o não madeireiro não diz nada. A disciplina, o objetivo da disciplina é capacitar os estudantes para a utilização e o manejo dos recursos florestais não madeireiros. Pretendo te capacitar, mas não um grupo específico, semente, exudado, cipó, não, isso não dá tempo, isso é impossível. Eu teria que arbitrar aqui em função do meu conhecimento, isso não faz sentido isso, para uma disciplina. Eu tenho que te ensinar a lidar com informação, é isso aí, porque a gente tem muita informação, muito mais do que a gente merece, porque a gente não usa. Então, o que você tem que aprender e o que você vai aprender na disciplina é, primeiro, sobrevoar o universo de uso múltiplo de floresta, tá certo? Eu prefiro chamar isso uso múltiplo de floresta. Ou seja, não me ater a um determinado grupo. Eu posso manejar só para madeira, a maioria dos planos de manejo, a grande maioria, a quase totalidade dos planos de manejo da Amazônia tratam só de madeira, do grupo madeira. Então, é uma pena, porque o grupo madeira restringe a exploração da floresta, ou seja, a fase produtiva dela no ciclo de corte, a cada 25 anos, 25, 30, 20, dependendo, anos, você explora e aí você cuida, tem que cuidar lá, gastar dinheiro cuidando, e sem obter nenhum rendimento adicional. Quando você tem outros grupos, tipo semente, tipo cipó 5 anos, semente todo ano, não das mesmas espécies, mas todo ano você colhe semente, plântulas e plantas jovens, todo ano você pode colher, não das mesmas espécies, mas todo ano a floresta produz, autocóricas produzem um tapete, né, de muda, né,
e outros produtos, e outros resultados, outros recursos. Isso, como lidar com isso? Por onde começar? Qual explorar? Eu arbitrar, te ensinar a furar copaíba? Isso não. Isso não tem muito a ver com engenharia. A engenharia tem, primeiro, você organizar a informação e saber lidar com essa informação para criar um ranking, para que a engenharia te diga quais produtos. E aí, quais vão ser na sua floresta, com a sua realidade, é impossível saber. E aí é como jogar na loteria. E eu não estou aqui para jogar na loteria, para tentar adivinhar qual o produto que você vai explorar, para tentar estudar esse produto, que às vezes até eu nem sei, também, às vezes não, muitas vezes eu nem sei como é que faz. E aí tentar te ensinar na disciplina a explorar. Não, não é isso. A engenharia florestal não é para lidar assim. É para lidar com a informação, com a organização e o ranqueamento da informação para subsidiar a tomada de decisão. Você vai sim, eventualmente eu vou citar exemplos, como eu citei agora, de semente. Eventualmente eu vou citar exemplos, inclusive por causa da produção do Laboratório de Planejamento Florestal, que tem um monte de gente que fez um monte de coisa muito legal na exploração desses outros recursos. Mas cada realidade é uma realidade. Eu vou te ensinar a lidar com informação e com a tomada de decisão. Aí meta então, produtos não madeireiros, não está dizendo nada. Aí principais produtos, ranqueamento dos principais produtos, técnicas de monitoramento e inventário, a gente vai tratar sobre isso, ecologia e desenvolvimento, extração, processamento e transporte. Ecologia e desenvolvimento de um determinado produto é muito difícil, estamos lá naquele problema lá. A extração, processamento e transporte, a gente vai tratar disso como tem que ser mesmo, no processamento, no algoritmo do processamento de produtos em geral. A economia e o uso de recursos florestais no madeireiro, beleza. Bom, sistemas silviculturais brasileiros, a gente vai dar uma geral, né? Por quê? Porque a disciplina IF236, Silvicultura Tropical, seria a base, seria pré-requisito, deveria ser pré-requisito para a disciplina uso múltiplo, que é manejo de produtos florestais na madeira. Eu não vou chamar mais de manejo de produtos florestais na madeira, eu vou chamar de uso múltiplo de floresta. Que na verdade deveria se chamar só manejo florestal. Se eu sou um engenheiro florestal e você me dá uma floresta para eu manejar, por que é que de antemão eu já vou escolher os produtos? Quem sou eu para ter tanto conhecimento assim na cabeça? Sabe como? Isso não seria muito profissional, muito de engenheiro eu fazer isso. Primeiro eu tenho que avaliar a floresta. Claro, uma empresa definida, que já tem um parque industrial pronto, ela pode chegar e dizer assim, ó, eu só quero essas espécies para essa finalidade. Beleza, então aí não tem outro jeito, não tem outro jeito. Existe isso, existe até muito disso. Mas se eu estou trabalhando com uma comunidade, por exemplo, com uma comunidade, seja o que for, seringueira, ribeirinha, seja lá qual for, e eu tenho floresta, eu tenho a floresta mais biodiversa do mundo, porque é que eu já vou entrar lá com a cabeça fechada para determinado produto, ou grupo de produtos, ou grupo de espécies, ou número de espécies. Não, eu devo primeiro avaliar a minha floresta. Sobre isso a gente vai tratar na disciplina. Mas tudo que a gente desenvolveu, que a gente pode desenvolver na parte de aproveitamento de outros produtos, não seria tão viável, não seria tão oportuno se a gente não tivesse já toda a infraestrutura, eu chamo até de urbanização, porque não deixa de ser, toda a urbanização que a exploração da madeira proporciona. Porque o sistema silvicultural da Amazônia, que vai ser todos os meus exemplos, que tem a ver com toda a minha experiência profissional, uma das variantes dele é a materialização de picados de orientação do censo. Primeiro, a obrigatoriedade do censo. E aí, então, mapeamento de todas as árvores. A gente fala de censo, é mais coisa do que só mapear árvores. Tem uma tal de microzoneamento que a gente vai ver. Então, tem muita informação da floresta, modelagem digital terreno, tem muita informação da floresta. E aí, por que
eu vou tirar só madeira. E a madeira financia tudo isso. Todas as estradas, todos os pátios, toda a infraestrutura, alojamento. A madeira financia a legalização de toda a área. A madeira financia tudo isso. As picadas, as balizas, as placas, o georreferenciamento, o SIG, a madeira financia tudo isso. Então, explorar outros recursos é uma oportunidade singular. E por isso o manejo tende a se ampliar mais, não é? Se ampliar muito mais. Nós vamos ver então o manejo da Amazônia e no sistema silvicultural brasileiro. Nós temos um pacote tecnológico para a Amazônia e para a Caatinga, nós vamos nos ater ao da Amazônia, que é mais complexo. Vamos passar rapidamente só para a gente entender. Deveria ser pré-requisito, mas uma optativa não pode ter como pré-requisito outra optativa. Produtos explorados no Brasil e no mundo, a gente vai ver flora e fauna, porque é isso mesmo. É uma pena que a gente não possa explorar a fauna, porque se a gente já resolveu tecnicamente, ecologicamente, a exploração sustentável da flora, se a gente já resolveu, a gente não resolveu a competitividade. Nós temos na Amazônia, por exemplo, 80% de reserva legal, nós temos 80% de reserva legal e a gente tem, então, a possibilidade de botar 80% da nossa área em floresta sob floresta para produção, para produzir dinheiro. Só que a gente já consegue a viabilidade econômica, mas a gente não consegue a competitividade. E isso é importante na hora do tomador de decisão. Peraí, eu vou apostar na floresta e no que ela pode me proporcionar de dinheiro, ou eu vou apostar na conversão, no agronegócio? A floresta perde. A curto prazo, a floresta perde para o agronegócio. E se a gente conseguisse ampliar a base de produtos, se a gente conseguisse tornar a nossa floresta mais rentável, ela seria mais competitiva. E se você pensar que um único papagaio pode ser vendido por $2.000, imagine que você tem de veneno, de inseto, de mesofauna, de fauna que a gente já domina completamente, tipo todos os porcos, todos os ratos, a gente domina o manejo, né? Rato e porco, a gente sabe como faz, não é? Então tem um monte de grupos de bichos que a gente poderia fazer a floresta produzir dinheiro, e a gente simplesmente não pode, por ignorância, por paixão, vou proteger a floresta, proíbe tudo, não proíbe nada. O Brasil é responsável por 10% do tráfico de animal silvestre no mundo, a estimativa é em torno de $1 bilhão, é uma estimativa, porque não tem estatística oficial, porque é proibido, é só estimativa. Esse $1 bilhão poderia se transformar só em fauna, só em tráfico, poderia se transformar em 10 bilhões, porque 90% ou mais, 80%, 90% é morto, morre na captura, é inadequado, e no transporte. Então, sem morrer um bicho a mais, a gente poderia produzir muito dinheiro, muito imposto para dar instrução, para ter uma política adequada, para dar instrução, como fazer, né, para explorar determinados grupos, determinados recursos de fauna, né, e agregando então mais valor ainda à nossa floresta. Pensa bem, quanto mais produto eu explorar, menos produto menos intensamente eu tenho que explorar cada um deles. E quanto mais explorar, menos a floresta sob manejo tende a se distinguir da floresta original, porque eu não estou favorecendo só determinados grupos. Eu vou explorar muitos, aí explorando muitos eu preciso explorar menos cada um deles, e a floresta manejada tende a ficar mais parecida com a floresta original. Então, nós temos produtos, no caso da nossa floresta super biodiversa, não exploramos melhor, não tornando ela mais competitiva à conversão, ao desmatamento, por causa de boa intenção, por causa de ignorância aliada à boa intenção. Primeira coisa, então, que a gente tem que lidar, quando a gente vai lidar com
com a floresta é banco de dados. Essa é a primeira coisa, um poderoso banco de dados. Eu não estou falando de banco de dados planilha eletrônica, não. Estou falando de banco de dados relacionais. Tá certo? Estou falando de banco de dados relacionais. E aí, bancos de dados relacionais são tabelas, relações, consultas, formulários e relatórios. A gente vai passar por tudo isso aqui. A espécie florestais e suas características, vamos discutir isso. Né? Produtos florestais e suas características, vamos discutir isso. E as variáveis de interesse, a seleção de variáveis, que a gente tem centenas de variáveis de espécies, centenas de variáveis de produtos, então a gente vai ter que definir quais são as variáveis, aprender a definir quais são as variáveis de interesse para a gente trabalhar com elas no banco de dados relacionais. Depois dessa parte aqui de armazenamento e organização da informação no formato digital, a gente vai tratar da informação da floresta, objeto de manejo. Claro, uma coisa é eu ter um banco de dados, onde toda e qualquer informação tem que ser inserida lá dentro. A outra coisa é a minha floresta, uma floresta específica. Quando eu estou lá, vai ser até a Amazônia, porque existe um pacote tecnológico, desculpa. Existe um pacote tecnológico para a Amazônia, mas quem fala em Amazônia, porque na Amazônia, já desconfio. Se alguém falar em Amazônia, o pé para trás. Peraí, o que ele está falando? Você deixar claro que está generalizando, porque são universos completos. Mais da metade do território nacional tem um universo, Amazônia brasileira, tem um universo complexo de florestas, de tipologia de floresta, de gente, de solo, de economia, de oportunidade, né, de proximidade. Então são coisas completamente distintas. Aí não dá para generalizar. Dá para generalizar se eu estou olhando o mapa. Estou olhando o mapa, um para 10 milhões, um para 30 milhões, sei lá. Mas fora isso, não. Então, informações da floresta. Então, inventário de produtos por amostragem, níveis de abordagem na amostragem, o censo florestal, que é o mapeamento a 100%, e outras fontes de informação de produtos florestais. São recursos que tem na floresta e que de repente não caem nem no censo e nem nos diferentes níveis de abordagem do inventário por amostragem. Ainda vamos, aí depois da parte de banco de dados, cruzando o banco de dados com a informação da floresta, nós então temos que passar agora a análise de investimento. A análise econômica das alternativas, que tem a ver com matemática financeira. Então, espécies de produtos, grau de agregação de valor, ferramenta de matemática financeira para a seleção de espécies e de produtos. E aí, depois que a gente faz isso, a gente tem que categorizar mesmo. Tem que agrupar aquilo que é similar em categoria de manejo. Por exemplo, madeira. As espécies madeireiras, que a gente pode subdividir: laminadora, serraria e poste. Então, agrupamento de espécies afins, agrupamento de produtos afins e a avaliação da legislação pertinente. Cada estado tem essa legislação, embora tenha uma raiz comum, que é a do IBAMA. E aí a gente vai discutir muito isso que tem a ver com a evolução da floresta, do manejo florestal, da engenharia florestal, que é o ciclo vicioso versus círculo virtuoso. Além daqueles defensores da floresta, que no meu entender que a condenam sistematicamente, vide Mata Atlântica. Ajuda, proibir tudo, bradar, chamar pelo coração, ajuda a conservar a Mata Atlântica, ajuda. Historicamente, a história está dizendo aí se ajuda ou não. A gente perde Mata Atlântica todo ano. Não é só a Amazônia, não, perde a Mata Atlântica todo ano. Enquanto não mudar isso, enquanto essas pessoas que se dizem defensoras da natureza não saírem de cena e entrar a ciência, a engenharia, para fazer, produzir, como os países desenvolvidos fazem. Quem trata mal sua floresta é a América do Sul e África. Por quê? Por que a Europa exporta carne de caça? Por que e maneja a caça? Por que os Estados Unidos maneja a caça? Por que o Canadá maneja? O que vai acontecer conosco, não se a gente não mudar a forma de encarar o recurso, não encarar com engenharia, com técnica?
né? Então, isso aqui tem a ver com ciclo vicioso, virtuoso também, que é específico na engenharia, que é quando eu uso a informação que eu tenho, mesmo que eu não tenha toda a informação, mas boto o recurso no sistema de manejo para que eu, ao colocá-lo, produza informação, tampando as lacunas de conhecimento. Então, depois que eu fizer esse agrupamento, o planejamento da atividade, né, planejamento de atividades e desenvolvimento de sistema de monitoramento. Monitoramento da produção e da produtividade e monitoramento de receita e despesa. Esse é, então, o ciclo da disciplina. Então, banco de dados, onde eu boto toda e qualquer informação. A informação